campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá meus amigos, olá meus irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com alegria e humildade que estamos aqui novamente para lermos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e refletirmos um pouquinho sobre esses ensinamentos de Jesus. Então vamos abrir aqui o Evangelho. E nos caiu no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não acreditem em todos os espíritos. Aí tem uma passagem aqui de João, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Meus bens amados, não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. E aqui está o comentário de Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, vêm dar-lhes o golpe mortal, contrariando o que muitos falam sobre o espiritismo. Por isso, não peçam ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis, até então desconhecidas, e que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Ao explicar alguns fenômenos, até então incompreendidos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso, impedindo que certas pessoas explorem esses fenômenos em benefício próprio. Assim, aqueles que tentassem se passar por enviados de Deus não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, pois logo seriam desmascarados. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, ao pesquisar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que encobria muitos mistérios. Apenas aqueles que preferem viver no escuro, em vez de viver na luz, têm interesse em combater os ensinamentos espíritas. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que após desencarnarem, se disfarçam sob a máscara dos nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, manifestando-se pela inspiração, pela mediunidade inconsciente auditiva ou falante. É considerável o número daqueles que, em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo próprio Jesus, por Maria, sua mãe, e até mesmo por Deus. O apóstolo João nos previne sobre eles quando diz: Meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos. E essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Na distinção entre o bom e o mau espírito, é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore por seus frutos, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, assim como se julga uma árvore pela qualidade de seus frutos. Tão atual, né, esse tema,
tão preponderante esse tema nos nossos dias, que nos leva a relembrar uma frase também dita em João 8,32, que é: e conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mas a frase em si, solta no acaso, não nos dá o contexto do momento histórico em que Jesus vivia e dialogava junto com os judeus. Se a gente for lá no Novo Testamento, a gente vai entender que naquele momento Jesus conversando com os judeus, que até acreditavam nele, Jesus dizia: se vocês acreditassem em minhas palavras, seriam verdadeiramente meus discípulos. E aí disse a célebre frase que hoje é repetida a todo momento, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí os judeus na época, né, afirmaram a Jesus que eram descendentes de Abraão e que nunca se tornaram escravos de ninguém. E assim perguntaram a Jesus: como tu dizes que seremos livres? E aí Jesus responde a eles: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E mais adiante, os judeus, né, até porque queriam de alguma forma matar Jesus, porque não encontravam em suas palavras, em suas verdades, né, um lugar junto às suas verdades até então, né, Jesus aí diz para eles: eu vi a verdade, Abraão não viu. E aí a gente pensa historicamente quantas vezes isso aconteceu. Quantas vezes várias pessoas, vários espíritos encarnados, dizendo novas verdades, mostrando novas realidades, novos sentidos, aquilo que estava sedimentado até então, foram levados a grandes inquisições. Verdades que até então eram incontestáveis, mas na medida em que as experiências, as vivências, as ciências, as novas descobertas foram desmoronando e dando lugares a novos conceitos, a novos entendimentos, a novas verdades. Vamos pegar um outro tema que também é muito atual, que é sobre a Terra. Afinal, a Terra é plana ou a Terra é redonda? Lá nos primórdios do pensamento primitivo, sim, a Terra era concebida como um disco flutuante no oceano e que tinha uma abóbada ao seu redor, ali onde estavam as estrelas, o Sol. Porque aquela era a visão que se tinha naquele momento. Não se tinha outros conhecimentos, não se tinha outros conceitos, não se tinha outras observações a respeito daquilo que as pessoas olhavam ao seu redor e para o céu. Os hebreus também acreditavam nisso. Mas na antiga Grécia, Aristóteles já começa a introduzir uma lógica clássica em suas reflexões e sustenta que esse entendimento não podia ser daquela forma. Nessa mesma época, Eratóstenes, isso é mais ou menos 270, 300 a.C., chega até a calcular a circunferência da Terra com uma perfeição quase milimétrica, considerando os recursos disponíveis para aquele momento. E por quantos tempos isso perdurou, essa dúvida? Até que Galileu Galilei, ali pelo ano de 1600, chegou aí ao Tribunal da Inquisição, porque defendeu o que Copérnico, lá no século XV, afirmou, que a Terra era redonda. Que gerou a teoria do heliocentrismo, ou seja, que a Terra girava em torno do Sol. Isso é ciência, isso é história. Isso está presente nos nossos dias, no nosso dia a dia. Então, por que volta essa discussão de algo que é tão latente, que é tão prático? Nós estamos vivendo, em plena pandemia, um momento de ciência
exuberante que a todo momento a gente pode acompanhar, através desses canais virtuais, foguetes indo para o espaço. Chegamos a Marte de novo. Temos uma sonda lá, pesquisando se existe vida. Só que os nossos olhos, nessa concepção, ainda são aqueles nossos olhos materiais, que a gente quer encontrar ali, carne e osso. E, na verdade, o Espiritismo nos esclarece que vida existe em todos os lugares, em todos os planetas. Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a gente está entre uma dicotomia entre teoria e prática. A gente continua ainda muito arraigado a coisas que às vezes parecem difíceis de entender. Mas faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte do nosso processo de crescimento. Afinal, nós estamos encarnados com qual propósito? Qual é o nosso objetivo neste momento? Alguns acreditam na reencarnação, acreditam na vida após a morte, outros não. Mas independente desse nosso propósito de vida, nós precisamos nos movimentar na busca das verdades. E se entendermos que aquilo que está sendo dito não condiz com uma realidade ou com os nossos conceitos, buscar desenvolvê-los. O Espiritismo nos permite exatamente isso, há um autodesenvolvimento contínuo. As reencarnações sucessivas que nós estamos passando têm esse objetivo de resgate, de aprendizado, de trabalho, de desenvolvimento individual enquanto espírito, mas de coletivo enquanto sociedade. Essa questão da teoria e prática a gente podemos remeter também àquela parábola do bom samaritano. Será que o conhecimento e as verdades até então estudados, propagados e praticados pelos fariseus naquela época foram mais importantes do que o auxílio simples e direto do bom samaritano junto àquele homem que estava ali machucado no chão? Será que hoje, em plena pandemia, onde a gente é convidado a N reflexões, é convidado ao isolamento por circunstâncias científicas, comprovadas, será que a gente está na posição do fariseu ou do samaritano? Nós somos espíritos imortais numa caminhada evolutiva neste planeta onde o homem material tem uma história muito curta ainda. Vamos relembrar que a Terra tem, sei lá, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Os nossos ancestrais mais próximos, cientificamente falando, têm mais ou menos 6 milhões de anos. Se considerarmos a nossa categoria de Homo sapiens, né, essa espécie científica, não passamos de 200 mil anos. Que há mais ou menos 70 mil anos foram identificadas as primeiras formas de estruturas sociais que definem as culturas e que formam a nossa história. Que os primeiros impérios são datados de mais ou menos 4 mil anos atrás. O cristianismo, cristãos que somos porque acreditamos em Jesus, por um Cristo chamado Jesus, tem pouco mais de 2.000 anos. A revolução científica, que é a base para a codificação do Espiritismo, tem só 500 anos. 200 anos, mais ou menos, a Revolução Industrial, e pouco menos o advento do Iluminismo e do início da codificação de Kardec. E hoje vivemos uma pandemia. E amanhã? As verdades são escritas e são reescritas continuamente. Porque nós estamos em desenvolvimento. E quais são as verdades que devemos respeitar neste mundo virtual?
onde a informação é jogada ao vento e chega em nossas mãos através de nossos ouvidos ou ainda pelos nossos olhos, mas que penetram pelos nossos poros e nossas relações e que podem e mexem com o nosso eu. Na verdade, todos nós somos profetas, mas as escolhas de sermos propagadores do amor de Deus ou da propagação da discórdia, da dúvida, do medo, da cegueira, do egoísmo, da discórdia, do separatismo, da falta de compreensão, aos irmãos que hoje necessitam um pouco do nosso apoio nessa jornada, para que seja um pouco mais leve, depende da gente. Nós somos responsáveis, sim, meus irmãos, por tudo aquilo que a gente propaga, quer em pensamento, quer em palavra, quer em ação. Hoje fomos convidados pelo Mestre a caminhar através de suas pegadas, a sentir através de seus atos, a amar através do seu coração. Hoje podemos dizer que somos mais conscientes do que ontem, mais racionais do que ontem. Mas estamos continuamente nos modificando. Sim, erramos. Continuamos errando. Mas o nosso propósito de vida é a forma que a gente tem de se modificar, de conviver, de criar um ambiente mais favorável para aqueles que vão chegar. Isso se dá a todo momento, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos colegas, com a nossa sociedade, através da política, através da caridade, através do olhar diferenciado que nós temos a capacidade de fazer. Porque hoje nós estamos mais esclarecidos. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, lá no número 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem e inspirado por Deus. Pode ser reconhecido por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir de um mentiroso para ensinar a verdade. E aí, na questão 625, ele diz: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E essa resposta é fácil. Porque nós temos em Jesus o nosso modelo e guia. Nós temos em Jesus o nosso farol a iluminar os nossos momentos de escuridão. Porque nós temos. Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Nós temos muitas coisas belas, mas ainda muitas coisas a melhorar. E que bom que nós temos o Espiritismo como um codificador prometido, que nos permite crescer, que nos permite desenvolver. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse momento e vamos fazer as nossas preces e irradiações para continuar nessa vibração com esse nosso Mestre amado. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde
e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site